Fazia bem pouco tempo que eu estava separado. Na verdade, eu e a Joelma, a gente não era casado. Morávamos juntos apenas. E como o apartamento era dela, precisei procurar um canto para mim. Na verdade, no fim acabei pedindo guarida para minha mãe. Até porque desde que a minha irmã tinha se casado, que a minha mãe morava sozinha em casa. E sabe, eu gostava da Joelma. Não vou dizer que não sofri com o fim do nosso relacionamento. Mesmo porque foram 3 anos juntos. Só que, infelizmente, na verdade a decisão partiu dela. Ela não queria mais, então eu cheguei à conclusão de que não adiantaria insistir. No fim, foi cada um pro seu lado. Não tive alternativa a não ser me conformar. Faziam 5 meses que eu estava morando ali na casa com a minha mãe, quando um dia ela veio me contar aquela novidade. A Fátima me ligou hoje à tarde, Maurício. Parece que brigou com o marido, os dois se separaram. Diz que tá o maior pai de guerra lá. E ela queria saber se tinha como a Fabiana passar uns tempos aqui em casa. Essa Fátima era a afilhada da minha mãe. Eu a conhecia. Só que fazia tanto tempo que a gente não se via, nem se falava, não tinha contato nenhum. Até porque ela morava em Campina Grande do Sul. Para ser sincero, eu nem sabia que ela tinha se casado. Mas, pelo que a minha mãe me contou, já tinha inclusive uma filha de 4 anos. Lembro que a certa altura eu perguntei, mas... E a senhora falou o quê, mãe? Eu falei que estava tudo bem, né? Que ela podia vir. A Fabiana é minha filhada. Eu só tô te contando porque a filhinha dela vai vir junto. É uma criança ainda. Tem só 4 anos. De modo que vai mudar um pouco a nossa rotina aqui em casa. Tá tudo bem pra você? Claro que tá, mãe. Imagina. E sabe, eu realmente não me importei. Pelo contrário. Seria até bom ter mais gente ali em casa para conversar, para se distrair. A casa da minha mãe era grande. Tinha ainda 2 quartos sobrando, só para se ter uma ideia. E de mais a mais, era uma companhia a mais para ela também. Já que eu costumava sair final de semana, chegava tarde em casa, e não gostava que ela ficasse sozinha daquele jeito. Segundo minha mãe, a Fabiana tinha pego o marido com outra mulher. Aí deu aquele rolo que já se pode imaginar. Ela tinha pegado a filha pela mão e saído de casa. Só que o cara não dava sossego. Ia atrás dela para tentar uma reconciliação. Praticamente todos os dias. E já fazia quase 1 mês que eles estavam vivendo aquela situação. Ela chegou a pedir a conta do trabalho. Porque diz que o cara aparecia até no serviço dela para importunar. Imagine o incômodo. Ou seja, ela devia estar querendo um pouco de sossego, já que o infeliz não lhe dava um segundo de paz. Para resumir, a Fabiana acabou chegando já naquele mesmo final de semana. E olha uma coisa, eu preciso falar. Eu me senti tão estranho quando a gente ficou frente a frente pela primeira vez. Porque é como eu já disse, eu a conhecia, mas fazia o quê? 15 anos que a gente não se via? Já era uma menina bonita naquela época. Só que agora tinha se tornado uma linda mulher. Eu não nego que me senti meio perturbado quando cheguei em casa e a gente se cumprimentou. Lembro que ela olhou assim para mim, me mediu dos pés à cabeça e fez aquele comentário. Nossa, Maurício, como que você tá diferente? Diferente eu? Mas diferente como? Sei lá. É que faz tanto tempo que a gente não se vê, né? Você também mudou um pouco, sabia? Mas continua bonita do mesmo jeito. Sabe, eu falei aquilo, fiz aquele comentário no impulso. Mas foi o que bastou para a gente se olhar com uma intensidade que até me deu um tremelico.
Ela ficou toda sem jeito. Até que durante o jantar, acontecia de volta e meia a gente se olhar assim, de um modo disfarçado, mas dava para sentir o interesse dela em mim e o meu interesse nela também. Isso eu percebi desde a primeira vez. Até porque eu, minha parte, é como já confessei aqui, me senti atraído mesmo, porque ela estava tão bonita, sabe? Era uma moça assim tão feminina, tão delicada. Olha, eu senti naquele instante, já naquele primeiro dia, que a estada dessa mulher ali em casa ia mexer com a minha cabeça. Na verdade, já tinha mexido desde o começo. Eu não sabia quanto tempo que ela ia ficar ali com a gente. A minha mãe falou que era só por uns tempos, só para o ex-marido parar de perturbar. Mas demorasse o tempo que demorasse, eu senti que a minha vida não seria a mesma, desde a chegada dessa mulher ali em casa. Ela estava acostumada num quarto ao lado do meu. E à noite, assim que eu fui me deitar, confesso que foi muito difícil pegar no sono. Só de saber que ele estava ali, do outro lado daquela parede. Olha, como eu também tinha me separado, não fazia muito tempo, a gente às vezes conversava sobre isso. Naquelas alturas, eu naturalmente já tinha me acostumado com a situação. Já tinha até meio que tirado a Joelma da cabeça. Até que no final de semana seguinte, combinamos de sair para fazer alguma coisa. Minha mãe concordou em ficar cuidando da filhinha da Fabiana, para a gente poder sair. Para ser sincero, desde o dia em que ela se mudou ali para casa, que eu não conseguia pensar em outra coisa. Só conseguia imaginar a gente juntos, se beijando, fazendo amor. Sabe quando você olha para a pessoa e já sente aquela emoção diferente? Aquela vontade de se aproximar, de chegar perto, de sentir o cheiro. Enfim, naquele sábado, a gente saiu para beber alguma coisa, conversar, se distrair. Mas era tão evidente que tanto eu quanto ela estávamos interessados no outro, que eu tenho certeza até minha mãe já tinha percebido naquelas alturas. Tanto que não demorou muito para acontecer o nosso primeiro beijo. Eu tomei a iniciativa e, como eu já esperava, ela correspondeu. Sem nenhum exagero. Não sei se pelo fato de eu já estar desejando ardentemente beijar aquela boca, ou pelo fato de estar separado há tanto tempo, foi sem dúvida o beijo mais gostoso de toda a minha vida. A gente foi até um lugarzinho que eu costumava frequentar final de semana e ficamos o tempo todo ali como um casalzinho de namorados. E depois, ainda fechamos a noite com chave de ouro num quarto de motel, onde tudo aconteceu. Foi o melhor beijo, foi o melhor encontro e a melhor noite da minha vida. Foi quando eu tive a certeza de que realmente já não sentia mais nada pela Joelma, que a Joelma já não significava mais nada para mim. E olha, depois que saímos ali daquele motel, chegamos à conclusão de que seria melhor abrir o jogo sobre o que tinha acontecido entre nós. Contar para minha mãe. Repito, ela já estava meio desconfiada, mas, na verdade, até a Fabiana achou que seria melhor assim, porque tinha medo de que a minha mãe comentasse alguma coisa com a mãe dela. E no fim, tudo acabasse parando nos ouvidos do ex-marido. Maurício, eu acho melhor a gente contar tudo. O que você acha? Pedi para tua mãe que ela não comente com ninguém, porque, sei
Sei lá, vai que a gente não conta. E ela, desconfiada do jeito que tá, comenta alguma coisa com a minha mãe. Aí o chato do Pedro fica sabendo. E você já pode imaginar, né? Começa a me perturbar de novo. Olha, eu também pensava exatamente do mesmo jeito. Era só o que faltava. O cara começar a aparecer ali em casa, na frente do portão, atrás da Fabiana. De qualquer maneira, tudo o que tinha acontecido entre nós foi tão forte, foi tão intenso, mexeu tanto comigo, que apesar de parecer um pouco precipitado da minha parte, eu acho que bastou aquela nossa primeira vez para eu já me encantar e me apaixonar. No domingo, por exemplo, eu ficava procurando a Fabiana pela casa com os olhos o tempo todo. E só de ouvir a sua voz, eu já me transformava por completo. Foi uma paixão fulminante, que não me deu tempo nem de reagir. A gente vivia se encontrando pelos cômodos da casa, trocando beijos às escondidas. E sempre que era possível, nos entregávamos um ao outro como daquela primeira vez. E eu digo que a gente se encontrava meio às escondidas porque, apesar de termos combinado contar para minha mãe, acabamos não contando nada, de maneira que minha mãe ainda não sabia, embora já estivesse desconfiada. Um domingo de manhã, lembro que a Fabiana foi à missa com a filha, mas a minha mãe, aproveitando que estávamos sozinhos, e acabou fazendo aquele comentário. Eu sabia que ela já estava desconfiada, pois nesse dia ela me olhou assim com uma cara que já dizia tudo. Vocês pensam que me enganam, vocês dois? Eu sei muito bem o que anda acontecendo entre vocês, viu, Maurício? Não sou cega. Esse olho aqui é irmão desse. Eu só te peço cuidado, meu filho. Não quero te ver pelos cantos sofrendo outra vez. Sofrendo, mas... Sofrendo por quê, mãe? Por quê? E você ainda pergunta? Nem devia estar te falando isso. Mas eu tenho para mim que a Fabiana ainda gosta daquele ex-marido dela. Gosta nada, mãe. A senhora está enganada. Ela mesma me falou esses dias que não quer mais saber dele. Olha, pode até ser, mas cuidado, cuidado. Às vezes a pessoa fala da boca para fora. Esses dias, inclusive, eu escutei uma conversa dela pelo celular com a Fátima. Pode ser que eu me engane. E pode ser até que eu tenha entendido mal. Mas parece até que os dois andaram se encontrando. Olha, quando a minha mãe falou aquilo, eu tremi. Eu tremi. Ela acrescentou que, de acordo com aquilo que tinha ouvido, ele, o marido, queria ver a menina. E aí tinham marcado se encontrar, não sei onde. E parece que, inclusive, chegaram a se beijar. Tanto que a minha mãe repetiu: cuidado, Maurício. Não vá se meter numa história que não é tua. Olha, eu fiquei tão preocupado. Eu me senti tão mal. Sabe, me bateu um ciúme. Principalmente por aquele comentário da minha mãe que, além de conversar, os dois tinham se beijado. E não fiquei daquele jeito pelo fato de ela ter levado a menina para ele ver. Afinal de contas, era o pai. Mas quando a mãe comentou que os dois tinham se beijado, olha, chegou a me dar até uma tontura. Será que era verdade? Ou só podia, né? A troco de que a minha mãe ia inventar uma história daquelas? Ela chegou a pedir que eu não comentasse nada com a Fabiana.
porque não queria se indispor com ela, mas voltou a me pedir cautela. O problema é que nessas alturas já não tinha mais jeito. Eu já estava tão envolvido que, sabe, de qualquer maneira, era uma situação que de um jeito ou de outro eu teria de enfrentar. Até porque, convenhamos, ela tinha uma história. Como dizia a minha mãe, a história era dela e do infeliz do ex-marido. De maneira que era o mínimo que eu podia esperar. Até porque sabia que o cara vivia atrás dela, querendo reconciliação. Meu erro, na verdade, foi ter me apaixonado tão rápido. Porque se eu não tivesse apaixonado, até podia não gostar, mas de um jeito ou de outro, enfim, eu estava entrando numa história que não era minha. Mas encantado do jeito que eu já estava. Só Deus sabe como eu me senti. Me deu um ciúme tão grande assim, uma coisa tão ruim. De qualquer maneira eu teria de enfrentar. De um jeito ou de outro, a situação era aquela e eu teria de enfrentar. Pouco tempo depois, eu já apaixonado, enredado, até tentei me segurar. Tudo depois desse episódio que a minha mãe tinha me contado. Só que não deu. Lembro que a gente tinha o costume de ficar até um pouco mais tarde ali na sala, assistindo televisão. E naquela mesma noite, pelas tantas, assim que ficamos a sós, eu perguntei: Fabiana, não quero me meter na tua vida, mas é verdade que você andou se encontrando com teu ex-marido? Ela olhou assim pra mim de um jeito que, olha, não precisava nem dizer nada. Era mais um olhar de confirmação do que outra coisa qualquer. É verdade, Maurício. A minha mãe me ligou, falou que ele queria ver a Priscila. E eu levei para ele ver um pouquinho a menina, até porque ela anda me perguntando tanto dele, já fazia tanto tempo. Mas por que você pergunta? Não, problema nenhum. Mas entre vocês dois, você e ele, aconteceu alguma coisa? Não, claro que não. O que poderia ter acontecido? Sabe, ela mentiu para mim. Mesmo que a minha mãe não tivesse me contado nada, deu para ver pelo seu rosto, pelo semblante dela, pelo jeito como ela falou, que ela estava me escondendo alguma coisa. Só pelo modo como olhou para mim. Pelo jeito os dois tinham se beijado mesmo. E será que além do beijo tinha acontecido mais alguma coisa? Quem pode dizer? Olha, eu me senti péssimo. Não tinha nem o direito. Porque afinal de contas a mulher tinha praticamente acabado de se separar. A gente não tinha nada sério. Tínhamos ficado juntos uma vez, só que o problema é que eu estava apaixonado. E mesmo querendo perguntar mais, eu achei melhor me conter. Não confrontá-la. Não comentar nada que a minha mãe tinha falado, que havia escutado aquele telefonema, a conversa dela com a mãe. Até que dali a pouco ela levantou do sofá, disse que estava com sono e queria dormir. Eu até pedi que ela ficasse mais um pouco, só que ela não quis. Me deu boa noite e simplesmente tomou o rumo do quarto. Nem um simples beijinho no rosto ela me deu, como era costume. E eu fiquei ali sentado naquele sofá, preocupado demais
aflito, aquela ansiedade, aquela insegurança toda. Sabe quando você percebe que está perdendo a pessoa? Se bem que essa é uma expressão que eu nem deveria utilizar, porque perdendo o quê, meu Deus? Se eu não tinha nada. Mas perder aquele pouco que eu tinha conquistado. E nem poderia estar diferente. Principalmente porque no decorrer daquela semana eu senti que ela andava me evitando. Na verdade, ela passava mais tempo no celular do que conversando comigo ou com a minha mãe. Ou mesmo dando atenção para a filha. E só de pensar que era com aquele cara, que ela andava trocando mensagens, eu já me virava do avesso. Até que no domingo, eu ainda não sabia. Aliás, nem a minha mãe sabia. Até porque se soubesse, com certeza, teria me contado. No domingo, ela não tinha falado absolutamente nada com ninguém, mas já tinha arrumado todas as suas coisas. Já estava com tudo na mala. E deixou para contar pra gente apenas no último instante. Depois do almoço, ela apareceu ali na sala, já com a mala de roupa na mão. Até minha mãe estranhou, mas antes mesmo que alguém perguntasse alguma coisa, ela mesma já tratou de se explicar. Madrinha, eu resolvi voltar para casa da minha mãe. Olha, eu sou muito grata por tudo que a senhora fez por mim, viu? Eu levei um choque. Repito, ninguém esperava. Tanto que num fio de voz perguntei: como assim, Fabiana? O que foi que aconteceu? Não aconteceu nada, mas eu acho que já incomodei vocês demais esse tempo todo. Aliás, eu chamei um carro de aplicativo e ele já deve estar chegando. Já vou me despedindo de vocês. Se não chega na hora, o carro chega e não dá tempo. Olha, eu fiquei sem palavras. Aquilo me pegou tão desprevenido. Fiquei paralisado pela surpresa. Até tentei argumentar, mas ela já começou a se despedir da minha mãe. Depois veio pro meu lado, me dando tchau. Meu Deus, ela agiu como se nada tivesse acontecido entre nós. Fui até lá fora com ela, porque queria conversar. Eu não estava conformado. Eu queria entender o que tinha acontecido. Só que nem pude falar muita coisa. Até porque a minha mãe nos acompanhou. E o pior de tudo foi que o carro chegou. Eu realmente não tive a oportunidade de dizer tudo aquilo que eu queria. Se bem que com toda certeza, no fundo, não adiantaria nada. Eu conversar com ela, eu pedir explicação, perguntar o que tinha acontecido, até porque o que tinha acontecido estava mais do que na cara. Depois que ela se foi, a minha mãe só me lançou aquele olhar assim, como quem diz: eu te avisei, eu te falei. Ela contou que estaria voltando para a casa da mãe. Só que depois, alguns dias depois, minha mãe me contou que tinha ligado para dona Fátima, conversado com ela, e o que ela falou é que, na verdade, a Fátima tinha feito as pazes com o Pedro, o ex-marido, que os dois tinham decidido fazer mais uma tentativa. Olha, se eu dissesse que já não esperava isso, estaria mentindo. Mas uma coisa é desconfiar. Outra, muito mais doída, é ter a confirmação.
Parece que estou vendo a minha mãe me contando aquilo. Parece que estou vendo a minha mãe me avisando. Cuidado, meu filho. Não vá se meter numa história que não é sua. Ela tinha toda a razão. Não era mesmo. Banquei um intruso. Quis assumir um papel que não era o meu. Na verdade, eu quis assumir o papel principal de uma novela que não era minha. Aí, no fim, os dois fizeram as pazes, resolveram reatar, e quem acabou chupando o dedo fui eu. Quer saber? Eu até tentei me fazer de forte. Só que naquelas alturas, já estava tão apaixonado que acabei desabando no choro, ali mesmo, na frente da minha mãe. De tão mal que eu fiquei. Minha mãe tinha acertado mais uma vez. Ela falou: cuidado para não acabar sofrendo de novo. O pior é que, desta vez, o sofrimento foi maior. Quando me separei da minha ex-mulher, eu não vou dizer que não sofri, que não me abalei, mas, sabe, foi café pequeno diante desta minha última desilusão. Minha mãe falou: não quero te ver pelos cantos da casa, triste, com o olhar perdido, pois foi justamente o que acabou acontecendo. Sabe, apesar de tudo, não culpo a Fabiana. Juro que não. Até porque em nenhum momento ela me prometeu nada ou falou que estava gostando de mim, muito menos que estivesse apaixonada. No fundo, ela curtiu uma aventura comigo. Mas nunca passou disso. Quer dizer, pelo menos para ela. Sempre que a gente conversava, ela nunca disse que estava apaixonada, como eu falava que estava por ela, de modo que pelo menos isso, ela nunca me iludiu. Na verdade, quem se iludiu sozinho fui eu. Agora só me resta tentar superar. Foi mais uma decepção. E como eu já disse aqui nessa minha carta, foi, com toda certeza, a maior de todas. Agora só me resta assimilar e tentar tirar essa mulher aqui desse peito sofrido. Se bem que às vezes eu me pergunto, de que jeito que eu vou conseguir isso, meu Deus? De que jeito? Como esquecer? Como tirar do coração e do pensamento aquela pessoa que a gente mais ama nessa vida?